Olá, turma, tudo bom? Vamos dar início a mais uma aula, certo? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de medidas de comprimento e hoje nós vamos ver medidas de superfície, certo? Na aula passada nós vimos medidas de comprimento. Então, qual a diferença de medida de comprimento para medida de superfície? O nome já está dizendo. Um você vai medir, vai utilizar quando estiver medindo o comprimento de alguma coisa e o outro a superfície de uma determinada região, certo? Por exemplo, aqui eu tenho um segmento de reta, certo? E aqui eu tenho um retângulo, certo? Neste segmento de reta, nós vamos medir o comprimento dele, certo? Por isso o nome está dizendo, ó, unidade de medida de comprimento, tá bom? Neste outro exemplo, nós temos aqui ó, um retângulo, certo? Vou tentar desenhar um pouco melhor aqui esse retângulo. Pronto. E aí vamos lá. No retângulo, nós temos o lado, não é isso? Temos o lado do retângulo e temos essa parte interna aqui do retângulo. Essa parte interna do retângulo nós chamamos de superfície do retângulo, tá bom? Então, se o lado é o comprimento, o outro lado também é o comprimento, essa região interna nós chamamos de superfície, certo? Então o que é que acontece? Um exemplo aqui, ó. Se eu tiver, vou tentar desenhar aqui uma malha quadriculada. Turma, nessa malha quadriculada, o que é que nós vamos fazer? Eu vou desenhar uma figura nela, para a gente poder encontrar a área desta figura, certo? Então, vocês têm que ficar atentos à unidade de medidas de comprimento, certo? E de superfície. Assim como na de comprimento, que nós vimos o perímetro, né? Nós só podemos somar os lados para calcular o perímetro quando estiver na mesma unidade, certo? Como estamos falando de superfície, vocês vão aprender a calcular a área, certo? Acredito aqui que alguns já tenham aprendido como calcular a área de determinadas figuras. Por exemplo, eu tenho aqui uma malha quadriculada, certo? Eu tenho a seguinte imagem nessa malha, ó. Vamos lá.
tenho aqui essa parte aqui que está pintada. Certo? Turma, se eu disser que cada quadradinho desse equivale a 1 centímetro, eu pergunto, qual é a área desta figura aqui? Se a gente for analisar, temos o que aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Vou botar aqui a quinta. Pronto. E aqui agora eu tenho um quadrado, certo? Então, como nós estamos falando de superfície, essa parte toda aqui que está de azul é a superfície deste quadrado. Vocês concordam? Então, tenho quantos quadradinhos pintados aqui nessa malha quadriculada? Lembrem que eu falei que cada quadradinho desse, ó, tem 1 centímetro de lado. Certo? É simples, ó, turma. Só a gente contar quantos quadradinhos tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, 25. Certo? Se eu fizer aqui de uma outra cor, não dá para enxergar, então vamos de vermelho. Pronto, o quadradinho azul aqui, ó. Eu tenho quantos quadradinhos pintados? A superfície da parte que está pintada de vermelho é o que? Aqui equivale a quanto? A 4. Não é isso? A 4 unidades. Tá bom? Na azul aqui, como eu informei que era centímetro, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter 25 centímetros quadrados, certo? Então, esta é a unidade de medida de superfície, tá bom? Lembrando que se eu tiver um quadrado, a superfície, ó, é toda esta parte aqui interna do quadrado, certo? Se eu tiver um triângulo, a superfície, ó, é tudo esta parte aqui do triângulo. Tá certo, turma? Para vocês praticarem essa parte aí, eu vou deixar uma atividade da página 114 até 116. Certo? Resolvam com bastante atenção. E na nossa aula ao vivo, nós vamos esclarecer todas as dúvidas e corrigir os exercícios. Tá bom, turma? Tchau, tchau e até a próxima aula.